Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, hoje em importante parceria com o Instituto Novos Paradigmas e, como sempre, também com parceria tanto com o Fórum 21 quanto com o portal Rede Estação Democracia. O portal Rede Estação Democracia está, neste momento, fora do ar, porque o Benedito Tadeu teve problemas sérios de saúde e tal, ele deu uma suspendida nos trabalhos, mas ele deve voltar em breve. Mas mantemos formalmente a parceria com o portal Rede Estação Democracia. Nós, hoje, vamos dar sequência a, a um debate sobre os episódios muito sérios do desastre climático e ambiental que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Nós, na semana passada, abordamos alguns dos temas com relação a buscar entender um pouco as causas, e os contornos do que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. E hoje a ideia é conversar um pouco não sobre o momento presente exatamente do episódio do Rio Grande do Sul, mas o tema do seu enfrentamento, sobre as consequências, sobre tudo que vem pela frente. Isso significa aprofundar algumas questões das causas, é óbvio. Também, por óbvio, né, se percebe que entre as causas também há responsabilidade de alguma maneira, mas o enfrentamento significa, ou precisa significar, pensar em como enfrentar, como é que cria, que recompõe, como é que reconstrói muito do que está sendo destruído, foi destruído, como ainda enfrenta sequelas de curto prazo e de médio prazo relacionadas à saúde, relacionadas a muito da reconstrução imediata e de colocação de imediato em várias coisas novamente em funcionamento, seja na saúde, seja na educação, seja inclusive na questão da própria retomada da economia, porque ela foi muito fortemente afetada, mas nós queremos conversar hoje também sobre o médio e o longo prazo, não é? No que diz respeito ao enfrentamento desse desastre, inclusive entendendo que ele é um desastre que, não na mesma maneira, mas que ele vai se repetir em vários formatos, em várias partes do Brasil, né? Nós tivemos seca importantíssima, também histórica, né? Na Amazônia, isso tem sequelas de várias ordens, pode até existir relação entre a história dos rios voadores, a formação das áreas de alta pressão, etc. Enfim, nós queremos hoje começar a tirar algumas consequências ou algumas linhas de raciocínio sobre o enfrentamento de mais largo fôlego. Nós vamos, para avançar nessa discussão, contar hoje com uma contribuição, com um apoio ao raciocínio por parte do Tarso Genro. Tarso foi prefeito de Porto Alegre, foi também governador do Rio Grande do Sul, está muito próximo, inclusive fisicamente, de tudo que está acontecendo por ali. Tarso foi também ministro do governo Lula em três pastas distintas. Foi ministro das Relações Institucionais, foi ministro da Educação, foi também ministro da Justiça e Segurança. Então, para darmos início aos nossos trabalhos, eu vou pedir primeiro que as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto Sul, que deem o seu like para amplificar a penetração do nosso canal, a visibilidade, a assistência dele, e se entendem o interesse, também cliquem no sininho para serem sempre avisados ou avisadas das futuras atividades que nós tivermos. Eu vou solicitar, então, para dar as boas-vindas ao Tarso e para dar o foco da conversa que nós vamos fazer, para o Vicente Trevas, o nosso presidente do Instituto ABSUR. Vicente, com você, por favor. Obrigado, Granado. Muito boa noite a todas e todos.
bom dia ou boa tarde àqueles que irão assistir na sequência via o YouTube. E, inicialmente, um agradecimento ao Tasso Genro, que é um parceiro desde sempre do nosso instituto e também uma liderança fundamental nesse momento em que o país vive, nesse momento em que o Rio Grande do Sul enfrenta um grande desafio, né? É, o enunciado do diálogo de hoje, né, que está na nota enviada pelo Granado, chama-se A Reconstrução e o Poder Público, né? Em outras palavras, é, estamos diante de um processo muito singular e talvez primeiro pela escala, pela intensidade e pela profundidade, né? E estamos diante de uma agenda que terá no Estado, né, o seu ator central, né? E claro, quando eu falo do Estado do Brasil, eu falo do Estado Federal, né, formado por três instâncias autônomas de governo, mas com uma especificidade do próprio governo federal, onde o seu titular, o presidente da República, é simultaneamente o chefe do governo federal, mas também é o chefe de Estado. E, portanto, ele tem a vocação de liderar e conduzir o Estado brasileiro, que é o Estado federal, nesse grande desafio, né? É, a tragédia, né, do povo gaúcho, né, a destruição no Rio Grande do Sul, hoje é uma agenda nacional, quer dizer, uma agenda não só do Estado, mas do povo brasileiro, das discussões, né? E, portanto, nós estamos diante de um desafio que é compartilhado por milhões de pessoas e envolverá um conjunto de autoridades, de esferas de governo, de responsabilidades e uma imensa mobilização de recursos, né? É evidente que nós estamos no momento ainda do tempo primeiro da tragédia, né? Que é o tempo das urgências e das emergências. É o tempo de acolher as pessoas, abrigá-las, né? Salvá-las, tratá-las. É o tempo de repor minimamente os serviços públicos em funcionamento. E é um tempo onde a reconstrução de curtíssimo prazo vai tomar conta da agenda dos atores governamentais, né, envolvidos na reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Entretanto, a tragédia gaúcha, né, a destruição, né, do território e dos seus ativos no Rio Grande do Sul vai implicar no tempo 2, né, que é a reconstrução estrutural, né, estrutural em todas as suas dimensões, da infraestrutura regional do Estado, né, das suas grandes fontes de energia, de abastecimento, né, do tecido econômico, social e da realocação, inclusive, de aglomerações urbanas, de cidades. Portanto, nós estamos diante de um desafio que eu diria que, pela escala, é inédito. Nós somos um país jovem que enfrentou grandes desafios, mas pelo lado da positividade. E aqui quero fazer referência à construção de Brasília. A construção de Brasília foi um grande acontecimento, uma decisão estratégica do Estado brasileiro, com sentido geopolítico, né, mobilizando a inteligência brasileira, mobilizando a sua capacidade de definir metas, prazos e a sua capacidade de operar, inclusive, e foi também um momento onde a própria estrutura empresarial do Brasil ganhou dimensões através das empresas construtoras, não só dos edifícios, das estradas, enfim, das comunicações, das represas e assim por diante. E, portanto, nós estamos diante de uma situação muito mais complexa, porque é uma situação de reconstrução e, portanto,
fazer face a uma destruição que ainda não temos, e aí é uma indagação que faço ao nosso expositor, qual a percepção que ele tem ainda, se ele já tem uma percepção da dimensão da destruição, né? E certamente isso vai ser objeto de um conjunto de atividades. A própria medida provisória que criou a Secretaria Especial da Presidência da República, com estatuto de ministério, tem nas suas atribuições convocar as universidades, né, as expertises para fazer uma avaliação do tamanho da destruição e, evidentemente, no futuro, projetar, não a reconstrução. E aqui vem a questão da política, a questão do Estado, né? E gostaria de colocar indagações ao Tasso, né? Primeiro, o tema da condução da reconstrução, né? Quer dizer, quem conduzirá a reconstrução? Claro que eu já avancei a centralidade do Estado, mas trata-se de um Estado federal, né? E, portanto, é uma reconstrução que certamente irá envolver as três esferas de governo, né? E, portanto, esse é um problema político que tem de ser explicitado e tem de ser refletido e tem de ser pactuado, né? Quem conduzirá a reconstrução, né? Uma segunda questão é como a construção será conduzida, né? Que é outra dimensão muito importante, né? E aqui, certamente, a reconstrução ela implica não só a concretização de programas governamentais, de projetos governamentais, mas também uma mobilização do mercado, das suas empresas, de suas atividades, né? E, portanto, nós estamos diante de uma tarefa de montar uma complexa equação, né? E se essa equação não for bem montada, e mais do que bem montada, não for pactuada, nós iremos ter processos assim de muita perda de energia, de muita entropia, né, e de reduzida sinergia, né? Nesse sentido, o nosso instituto, Tarso, a gente vem assumindo essa reflexão, claro, no nosso âmbito, com a nossa potência reduzida, mas algumas ideias começam a ganhar as nossas convicções, né? Uma primeira ideia é de que a reconstrução terá de constituir uma autoridade pública para a reconstrução, né? E aqui nós avançamos uma nossa hipótese de que essa autoridade pública ela teria de ser uma autoridade pública federativa. E, portanto, no nosso sentimento é que a reconstrução nem será conduzida pelo Estado, a União Federal, nem pelo governo do Estado, nem pelos municípios, né? Ou supondo que seja mais uma disputa, ou pelo menos dois cenários, ou o governo federal ou o governo estadual, mas a necessidade de uma autoridade pública federativa. É, o Estado brasileiro já tem um arranjo institucional capaz de formatar essa autoridade pública federativa, que é a Lei dos Consórcios Públicos, que é uma autoridade, que é uma autarquia pública, que não tem nenhuma competência originária, ela se constitui a partir de um entendimento entre os entes federados consorciados, que delegam a essa autarquia suas competências, mantendo sob supervisão daqueles que delegaram essa forma de autarquia interfederativa. Nós fizemos um pequeno ensaio, não pouco potente, eu acho não muito glorioso, que foi a autoridade pública para os Jogos Olímpicos, né? Mas a minha questão primeira é a pertinência ou não, né? A necessidade ou não de se constituir uma autoridade pública para conduzir a reconstrução, né? Pela complexidade, né, enfim, pelo caráter de muita
pactuação e de muita capacidade de intervir a partir de delegações das competências dos entes federados que vão, se querem, constituir essa autoridade, né? Uma segunda convicção nossa é que, se não houver um plano de reconstrução, né, nós iremos, na verdade, fazer a reposição daquilo que foi destruído, e não vamos enfrentar com muita clareza quase que um redesenho do território, né, um redesenho das relações econômicas, sociais, políticas e culturais que foram fortemente, né, traumatizadas pela tragédia, né? E aqui, quando eu falo de plano, né, no Brasil, a gente tem que ser muito rigoroso, porque o plano, é, na minha linguagem, é aquela conversa de botequim, quer dizer, que ninguém leva a sério e todo mundo diz o que quer a respeito, né? E aqui eu estou entendendo por um plano um conjunto de dimensões sem as quais ele não existe. Primeiro, a definição de diretrizes gerais pactuadas, né? Se não houver a definição de diretrizes, né, nós não constituímos um plano. Segundo, a definição de metas, né? Terceiro, a definição de cronogramas e, claro, né, o seu financiamento, né? Que é uma questão chave para qualquer reconstrução, principalmente na escala do ocorrido, do que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. E o terceiro elemento é que, se não houver um fundo público para ser o canalizador, né, e o aplicador dos recursos mobilizados, né, eu não viria uma estratégia consistente. Ou seja, os recursos não podem apenas aparecer em programas governamentais, em projetos governamentais, em investimentos privados. Quer dizer, ele teria de ter essa noção de um fundo que seria a modalidade importante de alocar recursos mediante uma apreciação dos projetos apresentados a essa autoridade pública federativa, né? Claro, aqui são ideias para o debate, né? Nós estamos vivendo um momento onde a vida política está polarizada. Nós estamos assistindo, né, fortemente, né, uma guerra sem sentido, né, de fake news, mas com essas considerações eu devolvo ao Granado a condição dos trabalhos, esperando que possamos ter aqui uma reflexão estratégica capaz de orientar aqueles que irão conduzir e interagir, né? E, claro, a sociedade civil também tem o seu papel, não só o mercado. Granado, com você, a nossa sessão de hoje. Grato, Vicente. Bom, já dando então sequência aos trabalhos, eu passo imediatamente ao governador Tarso Genro. Tarso, com você, por favor. Obrigado, meu querido amigo e companheiro Granado, meu querido Trevas, minhas companheiras, companheiros que estão nessa conversação. Saúdo as mulheres, saudando a Ada Maria Junqueira, que está aqui bem na minha frente, nessa tela recheada de personalidades políticas do nosso campo. Eu vou fazer uma intervenção um pouco menos ambiciosa do que o Trevas me propôs, que eu acho que é a linha correta que tem que ser aplicada, é essa linha que o Trevas elaborou. Mas eu não consigo ainda chegar nela em função da minha proximidade aqui com a tragédia. Tá? Eu tenho assistido uma série de cenas brutais que eu não esperava ver na minha vida. Tenho apreciado também, me comunicado, de certa forma, com o ministro Pimenta, que tem operado essa articulação.
e tenho conversado com todas as forças políticas aqui do Estado, do campo democrático, do centro, da esquerda, da direita, da extrema esquerda, se é que você pode chamar alguém de extrema esquerda hoje, colhendo opiniões e fazendo observações. Então, eu quero colocar em primeiro lugar o elemento simbólico que é o Muro da Mauá, que integra o sistema de proteção às cheias, que tem em torno de 40 quilômetros, mais ou menos. Vou procurar, então, um elemento simbólico, que é o Muro da Mauá, que integra um sistema de proteção às cheias, aqui no meu estado, que tem em torno de 30, 40 quilômetros, dependendo de onde que você pega o ponto de partida dele. No meu governo, como prefeito aqui em Porto Alegre, a grande imprensa, aliada aqui ao empresariado do Estado, uma parte do empresariado do Estado e uma parte da academia, da ala da direita, iniciou uma campanha pela derrubada do Muro da Mauá. Isto, portanto, nos anos 90, porque o muro fora construído na época da ditadura, de uma maneira arbitrária, né? Deu solidez a um certo tempo, as expectativas que se tinha da probabilidade de uma enchente dessa natureza, de uma invasão das águas dessa natureza, mas que estava vencido, esse perigo não existia mais. Eu consultei a universidade, os amigos da universidade, eles me disseram, não, esse muro ele é muito importante, é claro que é improvável o seu uso, né? Mas tudo indica que um dia isso poderá ocorrer. Até porque já se falava muito naquele tempo, década de 90, na questão ambiental também, de uma maneira aguda, né? Não como hoje, mas de uma maneira também bastante intensa. Aí eu chamei a Lenora Ulrich, que era a minha diretora do Departamento de Esgotos Pluviais, e o meu companheiro e assessor superior do Departamento de Esgotos Pluviais, a Lenora Ulrich, e o nosso companheiro Todeschini. Eu disse a eles, olha, nós não podemos ficar passivos perante essa ofensiva que está sendo feita. Se vocês têm a convicção, que eu tenho, que o muro não pode ser derrubado, vamos atuar. E atuamos. Né? Fizemos um seminário aqui sobre o sistema de proteção a enchentes, trouxemos autoridades da Holanda, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da academia aqui do Estado também, pensadores estratégicos das questões ambientais também, e demos uma resposta. Demos uma resposta e bloqueamos aquele movimento. Né? A grande imprensa não teve a coragem e não teve material humano, né? Base humana, para se contrapor aos argumentos que nós fomos apresentando. Quando terminou o ciclo da administração popular, a cidade foi jogada num processo de gentrificação e de especulação imobiliária originária de governos bolsonaristas que sucederam o Partido dos Trabalhadores, governo de centro-direita primeiro, depois governo de direita e depois, finalmente, o prefeito atual, que é um bolsonarista, ex-integrante do MR8, para vocês verem, né, a escala de problemas que nós enfrentamos aqui. Um sujeito que transpôs todas as barreiras da moralidade política, dos protocolos políticos que norteiam todas as posições e se jogou nos braços do bolsonarismo. Nós temos dois grandes mandatários políticos aqui, da direita. É o governador do Estado, o governador Leite, e o prefeito da cidade. São pessoas diferentes. O governador do Estado já comprovou que não aderiu ao bolsonarismo, teve o apoio do Lula e do PT aqui no segundo turno. É um democrata de centro-direita. Mas é um democrata de centro-direita que tem uma visão meritocrática e neoliberal. E, portanto, se afastou de qualquer reflexão política que tivesse no Estado a centralidade.
da discussão do futuro do Estado do Rio Grande do Sul e do futuro também da capital do Estado. E foi cedendo de tal forma essa pressão que chegou, você já deve ter visto, um vídeo, né? Ele passeia no Muro da Mauá, aponta o muro, diz que o muro deve ser derrubado, né? Que o muro é um atraso, que o muro atrapalha e que aquilo ali tem que se tornar uma grande Disneylândia, né? Gaúcha, conveniada com a iniciativa privada. O prefeito, de outra parte, é um negacionista na área da saúde, é um bolsonarista e é hoje um elemento de extrema-direita, um demagogo. Um demagogo que vai aos bairros, vai às vilas, discute as demandas, discute as reivindicações, simula o orçamento participativo e toma decisões por baixo do pano com as suas equipes que estão relacionadas na periferia da cidade, com aquele pessoal mais despolitizado e mais desafeito a qualquer discussão pública democrática. Então, esse é o ambiente político aqui de Porto Alegre. Vou falar na questão do muro porque, no fim da minha exposição, vou rapidamente colocar quais são os elementos contrassimbólicos que nós temos. Da deterioração do muro, elementos contrassimbólicos, da deterioração do muro como elemento de proteção às cheias. É que daquela época até hoje, quem fez a manutenção das bombas, que é um sistema complexo, né, de drenagem da cidade, complexo e muito bem feito. Porque a cidade, na sua história, na composição do território, ela foi avançando sobre o rio. A composição do território de Porto Alegre é extremamente artificial, inclusive, na beira do rio. Ele foi avançando, as águas foram recuando, mas as águas se vingam. Um dia, o muro poderia ser assediado, como foi efetivamente nesse período. Então, tem todo um período político de desmantelamento da ideia científica, estruturada cientificamente, da formação desse sistema de proteção às cheias, que vai daqui da zona sul de Porto Alegre até São Leopoldo, composto por inúmeras estruturas de bombeamento e inúmeras também bloqueios de águas através de barreiras, barragens que foram realizadas nesse período. Depois do fim das administrações populares, as administrações começaram a ser lenientes, até chegar ao ponto, no governo do atual prefeito, em que ostensivamente se deixou de tomar qualquer atitude de manutenção do sistema de bombeamento e também de controle do funcionamento do próprio muro. Tanto é que as comportas não fecharam. É necessário que se diga isso, se deixe bem claro. As comportas não estavam mais mantidas para serem fechadas, como tinha ocorrido em algumas oportunidades do nosso governo, preventivamente elas eram fechadas, embora não tivesse uma ameaça tão forte como essa. Então, o primeiro elemento da política que tem que se colocar aqui é o seguinte: não é verdade que se todo o sistema funcionasse, nós não teríamos um problema grave em Porto Alegre. Mas também é verdade que se todo o sistema funcionasse e fosse mantido, essa tragédia seria muito menor. Se poupariam muitas vidas, Porto Alegre não estaria alagada como foi, porque teve bairros que foram alagados aqui em função do não funcionamento do sistema de bombas. E uma parte, inclusive, foi desativada para não entrar em curto-circuito, né? Como disse o prefeito num determinado momento, para que o sistema elétrico não entrasse em curto-circuito. Hoje, portanto, a cidade, creio que 90% da cidade, vê no prefeito, né, um responsável. Talvez não veja no governador, até porque o governador reagiu rapidamente, e essa relação que ele estabeleceu com o governo federal foi uma relação saudável, mas o prefeito ele não consegue explicar a sua omissão. E está sendo duramente atacado, inclusive nas suas próprias bases. Né? Na base mais popular, foi a base que mais sofreu, né? Inclusive com
essa tragédia climática que nos assolou aqui. O que eu temo nesse processo? Eu temo nesse processo que o nosso governo não tenha feito uma elaboração sistêmica de como reagir. Reagiu muito bem politicamente, o Lula esteve aqui presente com muito carinho, com muita relação com a sociedade, ele falou publicamente diversas vezes, ele se aproximou muito do governador, não renegou, inclusive, uma relação com o prefeito, mas eu temo que o governo não teve tempo de se preparar, como não teve em relação ao próprio golpe de Estado, por exemplo, se preparar para enfrentar uma crise dessa natureza. Então, esta decisão que foi tomada foi uma decisão mediada, correta, mas ela exige uma separação formal, inclusive com dois níveis de autoridade que são completamente distintos, que podem estar concentrados numa mesma pessoa que vai dividir essas responsabilidades nos seus grupos de assessores, na sua relação com a comunidade científica e com toda a comunidade política aqui do Rio Grande do Sul. Que é, quais são as ações humanitárias e de proteção social que têm que ser mantidas por um longo tempo, não é uma questão de 30, 60, 90 dias, é por um longo tempo, até a recuperação econômica, inclusive, da grande região metropolitana, que está profundamente abalada, separar essa estrutura de proteção humana, essa estrutura de apoio social e emergencial da estrutura de reconstrução estratégica. Por quê? Porque essas relações imediatas, elas despertam todas as pulsões políticas de todas as posições políticas que estão aqui dentro de Porto Alegre, para utilizá-las em proveito do seu projeto político local. Isto vou dizer assim, é da natureza da democracia. Alguns fazem isso com boas intenções, outros com más, nós sabemos. Mas, realmente, sobre estas questões mais diretamente ligadas à comunidade política da cidade e da grande região metropolitana, elas vão despertar uma tensão e um conflito que já está surdo, mas vai ser permanente. Portanto, uma firme autoridade sobre essas ações emergenciais, o uso da autoridade do presidente da República, em conjunto com o governador, que está disposto a fazer isso, na minha opinião, nessa questão concreta, não pode ser confundida com o grande planejamento estratégico que deve ser feito para a reconstrução econômica, material e de toda a infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, bem como a reconstrução das suas instituições de proteção às cheias e das suas instituições da defesa civil e das suas instituições ambientais, todas elas enfraquecidas durante esse período de governos neoliberais aqui do Estado e também na cidade de Porto Alegre. E isso, para isso tem que ter diretrizes netas, pensamento claro e articulação federativa, mas não somente federativa, articulação também global, com financiadores e interessados internacionais, para que se possa conectar uma série de ações reconstrutivas de todo o Estado do Rio Grande do Sul, que tem que ter determinados elementos contrassimbólicos. Eu temo que o governo não esteja pensando desta forma. Não por má vontade, nem por desconhecimento, mas porque este pensamento emergencial deveria estar previsto num sistema de defesa do país e das regiões das calamidades climáticas que ocorrem frequentemente, que estão se acelerando nesse momento de decomposição ecoambiental, não somente do Brasil, mas de toda a humanidade. Diretrizes, metas e financiamento, portanto. Isso em separado das ações emergenciais que
estão relacionadas com o despejo de recursos, né, para a alimentação, para a moradia, para a proteção das crianças, para a reforma das escolas, para municiar melhor as estruturas dos municípios relacionadas com a defesa civil. A defesa civil aqui no Rio Grande do Sul, ela sempre funcionou bem, né, dentro das limitações das tragédias que nós tínhamos até agora. Havia uma mobilidade, uma mobilização comunitária sempre muito grande em torno das autoridades e a força, né, da estrutura da Brigada Militar e das estruturas ambientais, inclusive, dos municípios da cidade, eles respondiam relativamente. Mas a reconstrução é uma coisa diferente. Por que é uma coisa diferente? Porque se o governo não elencar rapidamente qual é a materialidade dessa recuperação ambiental, com elementos contrassimbólicos relacionados com a destruição do muro e com a quebra de confiança da população na questão ambiental, nós ficaremos falando para o vazio, porque nós temos que colocar determinadas obras, nós temos que colocar determinados movimentos materiais imediatamente, recuperando a infraestrutura, que não é difícil de fazer. É só utilizar os recursos disponíveis e recompor as estradas imediatamente, não precisa o plano ambiental, não precisa nada, recompor aquilo que está destruído. Tem dois elementos que são chaves, que custam dinheiro e que tem que ter planejamento para funcionarem como elementos contrassimbólicos. Quais são? O primeiro deles é a recomposição estrutural e a recomposição material da estrutura de proteção das cheias, que tem uma característica científica universalmente reconhecida e que foi depreciada nesse período. Então é necessário pegar esse muro e transformar ele num investimento que vai nortear uma nova relação da sociedade gaúcha, das populações ribeirinhas, das populações que foram atingidas com o rio, com a natureza, de uma maneira articulada ambientalmente com as maiores e principais conquistas que a humanidade teve até agora em relação a esse sistema de proteção. Nós temos desde o sistema holandês até as experiências do welfare state, né, nos Estados Unidos, no Vale da Companhia Vale do Tennessee, que fez uma série de investimentos na época da depressão e que conseguiu dar uma estabilidade e um empuxo naquela região extraordinário. Mas não é só isso. Nós temos que selecionar 3 ou 4 cidades e tirá-las do lugar que elas estão. Vou dar exemplo de 2. Eldorado e Roca Salles. São 2 cidades que desapareceram nesse conflito. São 2 cidades que não podem estar onde estão. E elas têm que ser reconstruídas de maneira modelar, com a visão ambientalista adequada, cientificamente estabelecida, largamente difundida para a população, sendo levada para um outro lugar. Dizendo o seguinte: a partir de agora, o Estado vai tratar isso não como emergência, mas como combate aos cataclismos, aos efeitos do desajuste ambiental, né, da humanidade hoje, né, no planeta Terra, como diz o companheiro Lula, fazendo modificações que sejam visíveis, que entusiasmem a população, que recuperem a confiança nas autoridades. E, portanto, estabelecendo, aí sim, uma conexão entre a proteção social, de uma parte, e obras materiais concretas que possam dizer que o Brasil vai encaminhar um modelo de desenvolvimento econômico agora articulado com a questão da defesa do ambiente, com a questão da ecologicamente sustentável e com a questão do desenvolvimento social adequado, que as políticas públicas se integrem na materialidade das obras também, em última análise. E a partir disso, por dentro dessas 2 respostas estratégicas, ir compondo uma visão mais complexa de desenvolvimento, que vai desde a mudança da matriz energética, vai desde a canalização de rios, vai desde a
de colocar a defesa civil como elemento chave da defesa social do Estado e assim por diante. Portanto, aí tendo metas, diretrizes de 5, 10 anos e metas a serem alcançadas com financiamentos nacionais e internacionais. Isso pode ser um empuxe, a tragédia do Rio Grande pode ser um empuxe direto para nós fazermos essa conexão, muito falada, mas até agora realmente não apresentada publicamente numa estratégia de nação, porque nós somos ainda dominados pela ideologia do agronegócio, em última análise, é que nas suas exportações faz a estabilidade das nossas contas públicas e financia, de certa forma, o Estado brasileiro. Então, é isso aí que eu quero colocar para dar uma refletida, né, de uma maneira imediata, concreta. Eu acho que a indicação do deputado Pimenta é uma indicação, foi a indicação possível e concreta, tirada, né, do bolso do colete pelo presidente Lula. O Pimenta é um cara politizado, é um lutador, é um debatedor e tem condições de dar essa resposta às questões imediatas do Estado. Mas a questão estrutural até pode ser, mas tem que ser muito amparada nas estruturas científicas do Estado, nas universidades públicas e privadas, na experiência internacional, né, que aí vai ter que se desdobrar também como uma autoridade, com poderes de transpassar até o Itamaraty e estabelecer relações internacionais de solidariedade com o apoio do Itamaraty, evidentemente, para trazer muita gente para cá e muitos recursos para cá. O Rio Grande do Sul não vai se preparar nos próximos 5 anos da situação catastrófica em que se encontra hoje. Poderá se recuperar a partir disso, em 5, 10 anos, mas vai ser uma luta titânica para que isso aconteça. Então, digo que é necessário fazer a convergência desses elementos imediatos de proteção social com um planejamento estratégico de médio e de longo prazo. De médio prazo, com elementos simbólicos, materiais, fortes, para informar o resto do processo recuperativo do Estado. É isso. Grato, Tasso, grato mesmo. Eu vou abrir para as pessoas fazerem questionamentos, fazerem considerações, mas eu vou pedir, por favor, que as intervenções sejam o mais breves possível, porque o Tarso já me avisou que ele tem ainda hoje outra atividade e, portanto, a gente precisa liberá-lo com alguma rapidez. Então, eu vou pedir a todos e todas que sejam muito breves, por favor. Está escrito já o Dagnino. Então, Renato, por favor, com você. É simplesmente uma notícia a respeito do que nós estamos discutindo no grupo que está se reunido em torno da proposta de reconstrução solidária do Rio Grande do Sul. A reconstrução solidária não é a reconstrução capitalista que as empresas e o governo do Estado, neoliberal e corrupto, pretende fazer. Está chegando recurso federal, já chegou recurso federal para o Estado, para o governo do Estado, e vai chegar para as empresas. A gente sabe muito bem, estamos numa frente muito complicada, um governo muito complicado, porém, a governabilidade do nosso governo depende da economia solidária. Se fala muito em povo na rua, mas o povo só vai na rua se estiver organizado. Nesse sentido, a reconstrução solidária que nós estamos propondo é, inclusive, do ponto de vista político, uma oportunidade de garantir a governabilidade desse governo. Do outro lado, ela é também, a reconstrução solidária, um caso paradigmático em nível mundial. Nós podemos, sim, fazer no Rio Grande do Sul, pela capacidade que temos na economia solidária, na tradição que nós temos de solidariedade no Estado, nós temos condições de inovar, no bom sentido da palavra, em nível mundial. Nós temos que fazer diferente. Para isso, a tecnociência capitalista não é suficiente.
Nós precisamos muito aceleradamente utilizar o nosso potencial técnico-científico das nossas instituições, de pesquisa, das nossas universidades, da rede de institutos federais, no sentido de promover uma radical mudança nas nossas agendas de ensino e pesquisa e extensão, na direção do que nós chamamos de tecnociência solidária. Então, são esses os assuntos que nós estamos discutindo, e também estamos aventando a necessidade da criação de uma força-tarefa, constituída pelas companheiras e companheiros de esquerda que hoje estão no governo e que sabem o que é economia solidária, há muito tempo sabem. Tem muitos que não sabem, mas esses a gente não tem como chegar até eles, né? Aqueles que sabem o que é economia solidária, para integrar essa força-tarefa junto com representantes do movimento de economia solidária gaúcho. Esse dinheiro deve fluir através dos bancos comunitários para que essa força-tarefa vá sobre a marcha, porque vai ter que ser sobre a marcha, desenvolvendo as ações de curto, médio, num sentido estratégico de renovação radical do nosso ambiente de vida. Era isso. Obrigado. Eu que agradeço, Canino. O Gutermann. Vai lá, Gutermann. Bom, vou fazer duas questões rápidas para o Tasso, que tem muito na linha do que ele estava colocando. E que tem a ver também com a excelente proposta do Dagnino. As duas sobre a questão da reconstrução. Em situações dessas, no Brasil, no mundo, o processo de reconstrução tem dono. Em geral, tem dono. E não é um dono, digamos, público, estatal. São donos privados. Porque isso possibilita ganhar muito dinheiro, e ainda mais em situações onde as elites acabaram perdendo, pelo menos uma parte das elites acabaram perdendo. Quer saber se existe já é visível a movimentação das elites para se apropriar dos processos de reconstrução, independente do desenho institucional de governo estatal sobre o qual isso vai se dar, se já existe isso. E uma outra questão, que acho que é uma questão complicada, como é que vai ser tratada, se já está sendo pensado isso, o processo de migração climática que certamente já começa a ocorrer no Rio Grande do Sul. Porque isso tem dois aspectos. Um aspecto é que, de uma certa forma, sob o ponto de vista da reconstrução, a migração climática, de uma certa forma, é positiva, porque, na prática, vai demandar menos recursos para a reconstrução. E um governo que está acuado na questão fiscal, está acuado também pelo modelo neoliberal, com certeza vai levar isso em consideração. Por outro lado, uma migração climática em grande escala para o estado do Rio Grande do Sul pode ser uma segunda tragédia, ou seja, a inviabilidade, ou pelo menos a postergação muito grande, em termos de tempo, de colocar o Estado novamente em pé com a pujança que tem. Então, agradeceria se pudesse abordar essas duas questões. Obrigado, Ricardo. Enquanto mais gente se inscreve, eu queria levantar uma questão paralela, Tasso, porque começa a ter bastante especulação, que é a do dar tempo aos atores para que eles possam fazer coisas. E disso tem derivado, por exemplo, uma proposta já verbalizada pelo governador, mas secundada por alguns outros personagens, com relação à possibilidade de adiamento do pleito eleitoral municipal. Nós estamos há 5 meses do pleito e, obviamente,
a campanha vai estar tolhida ou vai estar extremamente mesclada, né, ao processo de discussão da reconstrução. Então, eu gostaria muito também de ter uma noção de como é que você está vendo isso, né, como é que você vê esses processos, porque algumas ações de caráter nacional podem tranquilamente ter postergação, como, por exemplo, a história do exame do ensino médio, né? Essas coisas podem ter alguma postergação, isso não seria problema. Mas o calendário eleitoral é um baita abacaxi e eu gostaria de ver como é que você pensa sobre isso. Carlos Todeschini. Sim. Oi, boa noite, Granado, boa noite, meu companheiro Tarso. A questão do Rio Grande do Sul, ela também não é uma questão que tem uma solução possível só localmente, só no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem, como nós abordamos na segunda-feira passada, aí, ela é consequência de dois fatores ambientais principais no país. Primeiro, a questão do aquecimento global, né, que precisa ser enfrentado, e a questão do desmatamento dos nossos biomas, em especial o amazônico, né, a floresta amazônica. Desmatamento que faz com que aquelas grandes correntes, chamados rios voadores, que eram capturadas na Amazônia, a Amazônia está perdendo essa capacidade, e, portanto, isso tem que servir de alerta muito forte aí para todos. Mas essa questão, ela não tem como não ser discutida, necessariamente ser discutida num fórum global, né, para o necessário enfrentamento. E o Brasil é um país que pode tornar isso também uma oportunidade importante, que é, né, a produção de combustíveis verdes, em especial o hidrogênio a partir da geração da energia solar, visto que nós somos um país, né, que tem um manancial de energia solar que só se compara talvez ao da África, né? Portanto, uma grande oportunidade de alavancar um grande desenvolvimento liderando, né, a defesa do planeta. E segundo, é preciso também fazer, né, um enfrentamento drástico à questão, né, da agressão à Amazônia, porque agora tem um projeto de lei que está tramitando a velocidade de jato no Congresso Nacional para destruir mais milhões de hectares da floresta. Então, essa questão ambiental, ela principaliza todas as ações, sem o prejuízo de tudo que tem que ser feito aí aqui na reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Medidas desde elementares, como, né, reparar aí a questão dos sistemas de proteção contra cheias, fazer a manutenção e tal, que são questões básicas, elementares, assim, de pouco custo. Eu lembro que em 93, Tarso, nós fizemos para reparar todas as comportas do Muro da Mauá, nós gastamos R$ 15.000. É uma insignificância perto do que foi a tragédia. Ontem eu vi só uma empresa em Porto Alegre teve um prejuízo de R$ 10 milhões, né, com essa enchente. Só uma, né? E são centenas que tiveram prejuízo. Então, eu penso que nós temos sim, como inteligência desta questão, liderar um grande movimento e ele precisa começar também por uma ação global. É isso, gente. Um abraço a todos. Grato, Todeschini. Bom, não tem mais ninguém inscrito. Eu vou, então, devolver para o Tasso. Tasso, com você, por favor. Eu acho que é uma grande oportunidade, secundando aí e reforçando a opinião do Renato, é uma grande oportunidade para incentivar, aumentar o nível de organização e de prestigiamento financeiro e político da economia solidária. Por quê? Porque o processo vai ser hegemonizado pelas empresas privadas.
E isso sempre foi assim, e sempre será assim enquanto nós tivermos, né, governos que necessariamente são governos que têm essa amplitude e que cultivam, inclusive, as suas bases parlamentares através de emendas parlamentares e através de decisões públicas. Nós sabemos que isso é um vício histórico, né, da democracia política no Brasil e que só seria resolvido num outro espaço, no espaço constituinte ou numa grande emenda constitucional que fizesse uma profunda reforma política no país. Mas tem setores da atividade privada que são setores vitais no momento de reconstrução, em que a busca do lucro privado pode ser compatibilizada com a retomada do emprego. E eu vou dar um exemplo bastante concreto. A recuperação das estradas, a reconstrução de ferrovias, de pontes, de estruturas da defesa civil, que são feitas pela construção civil pesada ou pela construção civil mais leve, né? Que geram um emprego muito grande nesse momento de transição. Então, o governo tem que selecionar de maneira adequada onde esses recursos serão despejados, como serão administrados, para que isso aí possa ser uma vantagem comparativa, né, em relação a outros tipos de recuperação. E fazer um grande esforço, né, da economia solidária, que é onde pode se organizar novamente uma política de Estado relacionada com, né, o núcleo de transformação do processo produtivo, que forme uma nova base social para o governo governar com mais eficácia e com mais capacidade de articulação. Eu não sei, sinceramente, se o governo, e agora falando diretamente para o Guterres, né, se o governo está discutindo essa questão da motivação, né, da migração climática. Nós não temos informação sobre isso e acho que isto não foi tocado ainda, não foi discutido ainda aqui pelas autoridades que estão encarregadas de fazer essa transição e de aplicar o plano do governo. Acho que essa é uma questão que vai ter bastante seriedade aqui no Estado, porque, como eu disse, nós temos cidades que têm que trocar de lugar. E nós temos um agravamento na questão habitacional e na oferta de emprego no próximo período que o Rio Grande do Sul jamais enfrentou. Jamais enfrentou até hoje na sua vida e não tem experiência de como se contrapor a esse processo. O adiantamento do pleito municipal, eu acho que não vai colar essa movimentação. Não vai colar por dois motivos fundamentais. Que as autoridades públicas não estão inflexionadas para uma mudança desse tipo, poderia parecer conivência com um ou outro lado, entre aspas, no aproveitamento da catástrofe. Então, eu acho que as eleições ocorrerão e não tem um somatório de forças políticas capazes de gerar uma modificação como essa, que, no mínimo, para ajustar os mandatos, né, até as próximas eleições, teria que passar por uma emenda constitucional também, não somente com a decisão por força maior do Tribunal Regional Eleitoral, né, que poderia adiar 30 dias, 40 dias, por força maior, mas não um adiamento que implique na redução na redução do mandato. Né? Isso aí só pode ser feito, entendo eu, por norma constitucional. Para encerrar, eu insisto nesta questão, né, entre a transição das medidas humanitárias e a reconstrução, tem medidas de médio prazo que são simbólicas e que vão informar a natureza da reconstrução. Isso deveria ser o primeiro empenho do governo e da autoridade local, que é definir rapidamente, né, quais são as obras preventivas, né, de proteção nas cheias, obras pautadas por uma visão ecoambiental estrutural, que vai influir no resto das políticas do governo. Eu identifico essas duas obras, mais de médio prazo e imediatas para serem resolvidas, na questão da proteção do sistema de proteção às cheias,
na recuperação das máquinas e recuperação da manutenção, né? E na mudança de algumas cidades, mudança de local de algumas cidades que serão simbolicamente importantes para o futuro dos problemas climáticos e ambientais que nós vamos ter em todo o Brasil. Então, eu deixo aqui o meu abraço a vocês e foi uma enorme satisfação ter participado desse governo. Um prazer ver aqui o Todeschini, meu querido amigo e meu secretário, que participou comigo das diversas administrações municipais aqui em Porto Alegre e foi um grande vereador da cidade também. Um abraço a você. Muito obrigado, Tarso. Eu acho que você está vivendo muito de perto a situação aí. É possível entender, inclusive, a sua relação afetiva com o tema, né? Coisa que, para vários de nós, é um tema que a gente pensa teoricamente, você está vivendo muito de perto. Então, eu gostaria, já falei isso outro dia para você, eu me sinto muito fortemente solidário a você. Queria agradecer sua participação, queria agradecer a participação de todas as pessoas, queria agradecer ao Vicente a toda a abertura que foi feita e já deixar um convite para a gente voltar a se encontrar na semana que vem, como toda segunda-feira, nos nossos Diálogos AMSUL. Muito boa noite a todos e a todas.